Fala aí, molecadinha, tranquilão? Thiago, Geografia. Hoje nós vamos falar sobre as políticas externas do Brasil, tá? Nós falaremos um pouquinho sobre o Mercosul, sobre a Unasul, IRSA, sobre as parcerias econômicas e as parcerias em infraestrutura em relação aos países aqui da América do Sul, belezinha? Semana passada nós vimos sobre as regiões brasileiras, nós trabalhamos a região amazônica e o Nordeste, correto? Nós vimos em relação ao Nordeste as sub-regiões nordestinas, nós aprendemos quais são as características das 4 sub-regiões nordestinas. Nós falamos também sobre a Amazônia, sobre algumas políticas de extração de minério na Amazônia, como por exemplo a PGC, o Programa Grande Carajás. Nós tivemos também extração de manganês na Serra do Navio e por aí vai. Hoje, então, nós vamos focar sobre as políticas externas do Brasil. Tranquilão? Então, quando a gente fala de política externa, a gente está falando de uma aproximação econômica, principalmente entre os países. Você pode ter uma aproximação bilateral, uma parceria bilateral entre os países, ou você pode formar um grande bloco econômico. O maior bloco econômico que existe hoje no mundo é a União Europeia, é o bloco mais famoso, é o bloco melhor consolidado, tá? E aqui, quando a gente fala do Brasil, a gente está falando basicamente de um único bloco, que é o Mercosul. Existe a formação de um bloco econômico agrupando todos os países da América do Sul, com exceção da Guiana Francesa, mas quando a gente fala em bloco econômico, o que acaba sendo mais cobrado é o Mercosul. Então, primeiro nós falaremos do Mercosul, sobre as características do Mercosul, depois eu falo sobre a Unasul e no final a gente resolve algumas questões, alguns exercícios. Tranquilão? Tá todo mundo ouvindo aí legal, né? Vou colocar aqui, ó, o slide para vocês darem uma olhada. Então, primeiro, vou botar aqui para vocês. Tá aparecendo aí, né? Primeiro, nós falaremos sobre Mercosul, Mercado Comum do Sul, que oficialmente foi criado em 1991. Para vocês que vão fazer a prova da ESA, data é sempre muito importante. É uma prova decoreba. O Vitor já pegou o caderninho dele ali, que eu estou vendo. Moleque esperto, sagaz, e vai anotar todas as dicas que eu falar, correto? Então, primeiro a gente vai falar do Mercosul, Mercado Comum do Sul. E aí se liga só. Vou voltar aqui para mim agora, tá? Me acho muito bonito, então vou voltar a câmera para mim. Então, beleza. Quando falar do Mercosul, do Mercado Comum do Sul, bloco econômico aqui da América do Sul, no qual o Brasil faz parte, além de outros 3 países hoje, você tem que lembrar que um bloco econômico ele não se forma da noite para o dia, né? Ele demora até formar um bloco consolidado, muito bem consolidado, como a União Europeia. A União Europeia demorou muito tempo para se formar o bloco, para formar o bloco que nós temos hoje. As características atuais foram sendo formadas ao longo de décadas. E é a mesma coisa em relação ao Mercosul. O Mercosul, Mercado Comum do Sul, ele começa com uma aproximação entre o Brasil e a Argentina, tá? Brasil e Argentina sempre foram grandes rivais aqui na América do Sul, rivais territoriais, políticos, econômicos. Existiram algumas divergências em relação ao Brasil e Argentina, como por exemplo o conflito que nós tivemos no Uruguai. Então, quando falar de Mercosul, você tem que lembrar que os 2 países mais importantes economicamente, Brasil e Argentina, só que essa aproximação entre o Brasil e a Argentina, ela ocorreu antes da formação do Mercosul. E a prova da ESA pode explorar justamente isso. A aproximação entre o Brasil e a Argentina começou em 1985, tá? E ficou conhecido como a Declaração de Iguaçu. Eu vou colocar o slide para vocês também, um pouquinho, para conforme eu for falando, vocês visualizarem no que eu estou falando, tá? Tá aparecendo legalzinho o slide para vocês aí? Tá cortado ou tá aparecendo ele inteiro para vocês? Coloca no chat aí para mim, para eu saber. Tá aparecendo cortado ou ele tá aparecendo inteiro? Tá aparecendo inteiro, né? Show de bola. Você vai, olha o primeiro pontinho aí. Escrito assim, ó.
Em relação ao Mercosul, começou a se formar em 1985, José Sarney e Raul Alfonso eram os dois presidentes, José Sarney do Brasil e Raul Alfonso da Argentina, e esse encontro, essa aproximação, ela ocorreu em Foz do Iguaçu, no Paraná. Essa aproximação ficou conhecida como Declaração do Iguaçu. Fernanda colocou, como o telefone em pé fica cortado, mais deitado... com o telefone em pé fica cortado, mais deitado tá de boa, perfeito. Olha só, se a prova da ESA, vou voltar para mim, aqui ó. Se a prova da ESA perguntar o que foi a Declaração do Iguaçu, você tem que lembrar que foi uma aproximação entre o Brasil e a Argentina em 1985. Até o Mercosul ser criado oficialmente em 1991, você primeiro teve uma aproximação entre o Brasil e a Argentina, que foi conhecido como Declaração do Iguaçu. E por que Declaração do Iguaçu? Porque a reunião onde ocorreu a aproximação entre os dois países ocorreu em Foz do Iguaçu. Daí, Declaração do Iguaçu. Ao longo da aula vocês perceberão que, de acordo com o local de encontro entre os presidentes ou conforme as reuniões foram acontecendo, essas reuniões foram recebendo nomes específicos. Então, por exemplo, o Protocolo de Ouro Preto é algo específico que aconteceu ali em relação ao Mercosul, lá em Ouro Preto, em Minas Gerais. Daí recebeu o nome de Protocolo de Ouro Preto. Então, Declaração do Iguaçu, vocês já sabem o que é, belezinha? Objetivo principal do Mercosul, vou colocar aqui, ó. Objetivo principal, criar uma zona de livre comércio. Perceba que eu coloquei em vermelho, zona de livre comércio, tá vendo aí? Quando vocês forem passar esse conteúdo para o caderno, vocês, por favor, sublinhem essa palavra, essa frasinha, ó, zona de livre comércio. Por que tem que sublinhar isso? O que acontece? Quando a gente fala de um bloco econômico, o bloco econômico ele pode ter várias características, tá? Por exemplo, quando a gente fala da União Europeia, na União Europeia você tem a moeda única, que é o euro, você tem a livre circulação de pessoas, você tem a livre circulação de mercadorias, a maioria das mercadorias transitam entre os países sem taxação de impostos, sem passar pela barreira alfandegária. A União Europeia é o maior bloco econômico do mundo, ele é o maior consolidado, né? Então você tem características específicas da União Europeia. Agora, quando a gente fala do Mercosul, que é o bloco no qual o Brasil faz parte, ele é um bloco um pouco mais limitado em relação à União Europeia. Aqui no Mercosul, o bloco que está sendo formado, está sendo criado, é um bloco estritamente econômico, pelo menos por enquanto. Estritamente econômico, que nós chamamos de zona de livre comércio. Aqui no Mercosul, a ideia é diminuir as barreiras alfandegárias, as taxações de impostos entre produtos exportados dos países membros do bloco. Então, imagina o seguinte, imagina que o Brasil tem a sua indústria nacional, correto? O Brasil tem uma indústria nacional muito forte aqui na América do Sul, é uma indústria que faz uma concorrência muito grande com os países da América do Sul. Então, para defender a indústria nacional, o que o Brasil faz? Para defender as nossas indústrias, o governo federal ele vai lá e coloca uma barreira alfandegária, um imposto sobre os produtos estrangeiros, certo? Quando você compra um produto importado, quando esse produto chega aqui no Brasil, ele passa pela barreira alfandegária, é taxado alguns impostos sobre esse produto. E por que isso acontece? Você coloca o imposto sobre esse produto exportado, na verdade importado, esse produto que você está importando, você coloca o imposto nele para quando ele chegar aqui no Brasil, ele chegar com um valor maior. E por que você coloca esse imposto se você sabe que o valor do produto vai aumentar? Se o produto estrangeiro aumentar, a indústria nacional ela consegue competir melhor com esse produto importado. Então, para defender a indústria nacional, o Brasil vai lá e taxa um imposto sobre esse produto importado, para fazer com que ele fique mais caro e o produto nacional acabe ficando mais barato, praticamente obrigando a população a comprar esses produtos nacionais, favorecendo assim
a nossa indústria brasileira, tá? E isso acontece não só com o Brasil. Deixa eu aceitar o Pablo aqui. Isso não acontece só com o Brasil. Os países fazem isso. Eles colocam impostos sobre esses produtos estrangeiros. O Brasil é considerado um dos países mais fechados do mundo, por incrível que pareça. Porque o Brasil coloca muito imposto sobre esses produtos estrangeiros. É por isso que quando um produto estrangeiro chega no Brasil, ele acaba chegando muito caro. E aí você compara com outros países, aqui da América do Sul mesmo, quando você vai comprar um produto na Argentina, no Paraguai, no Uruguai, às vezes esse produto está mais barato do que se você comprasse aqui no Brasil. Porque o Brasil coloca muito imposto sobre esses produtos estrangeiros para defender a indústria nacional. Ponto, beleza. Quando a gente fala de um bloco econômico, a gente fala de uma parceria entre os países. Então, por exemplo, Mercosul. Hoje nós temos Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina fazendo parte do bloco, do Mercosul. Então a ideia é que esses 4 países diminuam os impostos cobrados sobre os produtos externos dos países do bloco. Então, por exemplo, a Argentina, a ideia é que a Argentina diminua os impostos cobrados sobre os produtos brasileiros. E ao mesmo tempo o Brasil faz o mesmo com os produtos argentinos. A gente cria um bloco, uma facilitação econômica entre os países membros, uma parceria econômica. Eu não cobro imposto do seu produto, ele vai chegar aqui mais barato, isso vai beneficiar você. Se ele está chegando aqui no Brasil mais barato, sem imposto, você consegue vender mais. E ao mesmo tempo você vai fazer isso com os meus produtos. Quando eu quiser vender produto no seu país, exportar produto para o seu país, você também não taxa imposto sobre ele. Meu produto entra mais barato e assim eu consigo vender mais. A gente cria uma aproximação econômica. Isso é o bloco econômico, isso é o Mercosul, tá? Então o Mercosul tem essa característica. A questão econômica. Você não tem a livre circulação de pessoas aqui no Mercosul ainda, você não tem moeda única, você tem apenas relações econômicas. Daí, zona de livre comércio. A prova da ESA ela pode confundir. Tá? De brincadeira ela pode confundir. Ela pode colocar em relação ao Mercosul, as características do Mercosul, o mercado comum do Sul se configura como? Aí vai botar lá na alternativa zona de livre comércio e na alternativa B ele vai colocar mercado comum. Mercado comum é diferente de zona de livre comércio. Zona de livre comércio são relações estritamente econômicas, com a diminuição das barreiras alfandegárias, dos impostos cobrados sobre os produtos estrangeiros. Mercado comum é quando você tem um bloco maior, que vai além da questão econômica. Você tem a livre circulação de pessoas, a moeda única. Não é o caso do Mercosul. Então, sempre que falar no Mercosul, você tem que lembrar da zona de livre comércio, que foi o que eu coloquei aí para vocês. Belezinha? Alguma dúvida sobre isso? Alguém quer perguntar alguma coisa? Deu para entender essa diferença da zona de livre comércio, que é o que configura o Mercosul, para mercado comum, que é o que configura a União Europeia? Deu para pegar isso daí direitinho? Deu para entender a diferença de um e de outro? Fala comigo, deu para entender? Deu, né? Show de bola, maravilha. Qualquer dúvida é só colocar aí, valeu? Então, dando continuidade, vamos lá. Tá aqui, ó. De novo o slide para vocês acompanharem aí. Criado, agora sim, ó, olha como é que está sublinhado. Criado o Mercosul, Mercado Comum do Sul, né? Com o Tratado de Assunção. Tá vendo esse nome aí? Tratado de Assunção. Isso vai cair na sua prova, tá? Então, criado o Mercosul com o Tratado de Assunção em 1991, pela entrada do Paraguai e Uruguai. Na época, o presidente Fernando Collor. Então, olha só, se a prova perguntar em 1985, o que nós tínhamos em 1985? O que aconteceu em 1985, que ficou conhecido como Declaração do Iguaçu? O que foi? Coloca aí para mim. O que foi a Declaração do Iguaçu? Em 1985. Foi a criação do Mercosul? Coloca aí para mim. Declaração do Iguaçu foi a criação do Mercosul? O que foi a Declaração do Iguaçu? Isso aí, Fernando. Uma aproximação entre a Argentina e o Brasil. Perfeito.
não foi a criação do Mercosul ainda. Não foi. Tá? Lembra disso. O Mercosul ele é criado oficialmente em 1991, que ficou conhecido como Tratado de Assunção. Se a prova dessa perguntar qual foi o tratado ou qual foi a declaração, o protocolo que criou oficialmente o Mercosul, Tratado de Assunção. Automaticamente isso tem que vir na sua cabeça. A Fernanda perguntou, mas a entrada de pessoas nos países não seria de certa forma uma questão econômica também? A prova pode cobrar dessa forma? Não. É uma questão econômica. As pessoas entrando no país, você aumenta a movimentação de capitais, as pessoas entram, elas gastam. Nós temos como exemplo o turismo. Também é uma questão econômica. Mas no caso do Mercosul, você ainda não tem essa livre circulação de pessoas. Para você criar essa livre circulação de pessoas, os governos eles precisam estar mais parelhos um com o outro, precisa ter uma aproximação maior entre os países. Alguns problemas econômicos e sociais que ocorrem entre esses países precisam ser quebrados. Então isso ainda não aconteceu no Brasil. A questão da livre circulação de pessoas movimenta a economia, perfeito, Fernando. Atrai o turismo, mas ao mesmo tempo não ocorre ainda no Brasil. No caso da União Europeia, para vocês terem uma ideia, deixa eu só aceitar o Felipe aqui. No caso da União Europeia, a livre circulação de pessoas lá, ela vai além da questão econômica. Tem um certo problema lá nisso, por exemplo, quando a gente fala da Turquia, que quer entrar no bloco, tá tentando entrar no bloco aí da União Europeia, só que os europeus não gostam muito da Turquia, né, entrando no bloco, porque eles acreditam que será a porta de entrada para o extremismo, né, islâmico, e aí alguns atentados podem ocorrer na União Europeia com a entrada da Turquia no bloco. Aqui no Brasil, no Mercosul, melhor dizendo, não existe livre circulação de pessoas ainda. Tranquilo? É um bloco estritamente econômico. Zona de livre comércio. Tranquilão? Foi? Então deu para pegar o que é o Tratado de Assunção, né? Tratado de Assunção foi o que oficializou a criação do Mercosul. E aí, com o Tratado de Assunção, em 1991, você tem 4 países fazendo parte do bloco. Brasil e Argentina, que já buscavam uma aproximação em 1985, e agora Paraguai e Uruguai. Beleza? Venezuela, perceba que a Venezuela ainda não está no bloco. A gente fala muito da Venezuela, né? Vocês estão estudando aí. Porra, mas a Venezuela é a questão da Venezuela. Ainda não estava no bloco. Perceba aí. Tranquilo? Vamos voltar aqui. Então vamos lá. Outra característica do Mercosul, ó, lá embaixo. Criação da tarifa externa comum, que nós chamamos de união aduaneira. Tá vendo aí? Entre aspas. Entre parênteses, quer ver? Quer dizer, união aduaneira é a mesma coisa que a TEC, tarifa externa comum. A tarifa externa comum, que eu vou explicar o que é, tá? O que é a união aduaneira, ela foi criada em 1994 com o Protocolo de Ouro Preto. Por que Protocolo de Ouro Preto? Porque em 1994 você teve uma reunião dos países que fazem parte do Mercosul e nessa reunião ficou estabelecido que o bloco teria uma união aduaneira. Agora deixa eu voltar aqui e explicar o que é a união aduaneira. Imagina o seguinte, imagina que você tem aqui no Educart um bloco econômico, tá? O bloco econômico do Educart. A gente tem esse bloco econômico aqui, muito forte, todo mundo aí é presidente de um país aqui do bloco Educart, tranquilão. E aí digamos que eu sou um grande exportador de ferro, tá? Eu sou o presidente do Brasil e eu exporto muito ferro. O Vitor, ele é o presidente da Argentina. E a Argentina exporta muita prata. Então, digamos o seguinte, se eu exporto muito ferro, e a gente está criando um bloco econômico aqui, o bloco do Educart, quando eu exportar o meu ferro para a Argentina, eu quero que a Argentina diminua os impostos cobrados sobre o meu ferro, porque aí o meu ferro entra mais barato na Argentina, as siderúrgicas compram o meu ferro, eu aumento o meu lucro, a gente cria uma parceria. A mesma coisa eu vou fazer com a prata da Argentina. A prata vai entrar aqui
com baixos impostos, a Argentina vai se beneficiar com isso. Show de bola! Isso vocês já sabem, isso aí é a configuração de um bloco econômico, por exemplo, ou uma união bilateral entre dois países. Beleza. Só que eu não sou o único país que vende ferro. Né? Eu não sou o único país do mundo inteiro que exporta ferro. Outros países também são grandes exportadores de ferro. E aí imagina o seguinte, imagina que a China é um grande exportador de ferro também, tá? E assim como eu vendo ferro, a China também quer vender para a Argentina. Se a Argentina começar a comprar o ferro da China, ela vai me prejudicar. Pô, a gente tem uma parceria aqui, a gente tem um bloco econômico. Então o ideal é que a Argentina compre o meu ferro. Não compre o ferro da China, porque isso vai me ferrar. A mesma coisa em relação à prata. Como a gente está dentro de um bloco econômico, eu preciso comprar o ferro da Argentina para beneficiar o meu vizinho, beneficiar o meu parceiro do bloco econômico. Se eu começar a comprar ferro de outro país, a Argentina fica prejudicada. E a ideia, pô, se eu comprar ferro de outro país, qual é o objetivo do bloco econômico então? Para que tem essa parceria entre os países aqui do Mercosul com a diminuição dos impostos, a diminuição da barreira alfandegária, se eu comprar ferro de outro país? Para dificultar essa compra de produtos de fora do bloco, para dificultar que eu compre a prata de outro país que não faz parte do bloco, a gente cria um imposto, e aí entra a questão da união aduaneira, a gente cria um imposto, uma tarifa externa, um imposto sobre esses produtos estrangeiros de fora do bloco, tá? Comum para todos os países do bloco. Então, resumindo, a gente coloca todo mundo aqui, ó, todo mundo do Mercosul, todos os países do Mercosul, eles vão colocar o mesmo imposto sobre os produtos estrangeiros. O Brasil vai colocar 20% de imposto sobre o ferro da China, o Uruguai também vai colocar 20% sobre o ferro da China, a Argentina e o Paraguai. Todo mundo vai colocar o mesmo imposto sobre os produtos estrangeiros do bloco. Por que a gente faz isso? Para beneficiar, para proteger os países do Mercosul. O nome desse imposto que é colocado sobre os produtos estrangeiros de fora do bloco, onde todos os países do Mercosul eles devem colocar, nós chamamos isso de união aduaneira. Tarifa externa comum, a TEC. Beleza? E a tarifa externa comum, a união aduaneira, é a principal característica do Mercosul. Vira e mexe, eu pego questão não só da ESA, tá? Mas pego questões de concurso, a própria SpaceX já colocou isso, questões abordando essa tarifa externa comum. Então, eu acredito que se a prova da ESA cobrar, né, neste ano algo relacionado ao Mercosul, eles possam cobrar a questão da união aduaneira. Então, vocês precisam estar afiado em relação à união aduaneira. Deu para pegar o que é a união aduaneira? Para que serve a união aduaneira? Deu para entender o que é a união aduaneira? Esse imposto comum para todos os países do bloco. Esse imposto que todos os países devem colocar sobre os produtos estrangeiros. Daí o nome, tarifa externa comum. Comum para todos os países do bloco. Belezinha? Isso é a união aduaneira e essa é a característica do Mercosul. Agora preste atenção. Caso a prova aborde sobre a união aduaneira, você tem que lembrar o seguinte. O Brasil, ele tem uma aproximação muito grande com a China, por exemplo. Nos últimos anos, o Brasil foi criando um laço econômico muito estreito com a China. E o Brasil compra alguns produtos da China que os países do Mercosul também vendem. Só que Paraguai e Uruguai não possuem a mesma parceria com a China. O Brasil tem essa parceria, mas não quer dizer que os outros países do Mercosul também possuem essa parceria com a China. Às vezes você tem uma união bilateral, uma união entre os dois países, uma parceria bilateral entre o Brasil e a China. Só que isso acaba prejudicando um pouco os países do Mercosul.
Porque ao invés de você criar um laço econômico aqui na América do Sul, o Mercosul, alguns países compram produtos de outros países do bloco, de outros países que não fazem parte do bloco. Isso prejudica o Mercosul. E outra coisa, em relação à União Aduaneira, eu disse que todos os países precisam colocar o mesmo imposto sobre esses produtos estrangeiros, correto? Isso é a União Aduaneira. Então, Brasil, exemplo, o Brasil coloca 20% sobre a prata da China, a Argentina também, Paraguai e Uruguai, beleza. Só que o que acontece? A União Aduaneira do Mercosul é uma União Aduaneira imperfeita. Por que ela é imperfeita? Porque cada país coloca um imposto diferente sobre o mesmo produto estrangeiro. Então, vamos colocar assim, o ferro. O Brasil, como é um país que exporta muito ferro, ele coloca um imposto muito grande sobre o ferro europeu. Só que aí a Argentina vai lá e coloca um imposto menor do que o Brasil colocou. Isso vai favorecer a venda de ferro europeu para a Argentina, mas vai me prejudicar. A União Aduaneira do Mercosul é considerada uma União Aduaneira imperfeita. Por que imperfeita? Porque cada país coloca um imposto diferenciado sobre os produtos estrangeiros. Não há um senso comum, não há um padrão. Cada país coloca um imposto diferenciado. Por isso, União Aduaneira imperfeita. Belezinha? Aqui, ó, vou mostrar para vocês. Ó, o próximo slide aqui. Olha aí. Tá vendo aí? Ó? União Aduaneira. O que é a União Aduaneira? Eu coloquei mais explicadinho para vocês aí na hora de passar para o caderno. União Aduaneira, tarifa de importação aplicada aos países de fora do bloco, padronizada pelos países internos do bloco. Eu quero dizer, novamente, que todos os países do Mercosul são obrigados a colocar o mesmo imposto sobre os produtos estrangeiros do bloco. Isso é a União Aduaneira. Só que, como eu disse, cada país aqui do Mercosul coloca um imposto diferenciado. Então, acaba que isso prejudica o andamento do Mercosul. O Mercosul ele ainda não é um bloco muito bem consolidado, ainda não é um bloco muito bem concretizado, ainda existem muitas divergências entre os países membros, ainda existem muitas reuniões pela frente até você formar um bloco forte. Tá? O Mercosul ainda não é um bloco muito forte. Pra vocês terem ideia, até 2 anos, no início, na verdade, do ano passado, logo no início do ano passado, né, nós tivemos um certo distanciamento entre os países do Mercosul, principalmente entre o Brasil e a Argentina. Estava rolando aí o processo de eleição na Argentina, o presidente brasileiro não era muito a favor ao candidato que estava levando a melhor na Argentina. Então você começa uma divergência política entre os dois países, um distanciamento no Mercosul. O Bolsonaro, ano passado, chegou a anunciar que o Mercosul não iria para frente, o Brasil sairia do Mercosul, só que já mudou novamente. Mês passado, o presidente brasileiro participou da reunião do Mercosul. Então, é um bloco que ainda não está muito bem formado e vai demorar um tempinho ainda para ele ser mais consolidado, tá? Gabriel, a diferença entre as moedas sul-americanas pode desestabilizar essa TEC? Pode. Além da diferença das moedas, do valor das moedas, como eu disse, você tem parcerias bilaterais entre os países. O Brasil tem uma aproximação muito grande, tinha, né? Uma aproximação muito grande com a China. Agora o Brasil está criando uma aproximação maior com os Estados Unidos. Por conta dessas aproximações bilaterais, a tarifa externa comum também fica um pouco prejudicada, porque se eu tenho uma aproximação muito grande com os Estados Unidos, eu posso diminuir os impostos dos produtos norte-americanos, só que, sei lá, a Argentina ou o Uruguai podem pensar diferentes e colocar um imposto diferenciado. Então, cada país, ele na hora de colocar o imposto, né, essa tarifa externa comum, ele leva em consideração as relações bilaterais também, né? As questões históricas entre os dois países. Então também tem a ver com isso, tá? Belezinha? Foi? Vamos lá. Ó. Olha o slide aí, bonitinho.
criado em Ouro Preto. Tá vendo? De novo Ouro Preto aí. Ouro Preto aparece 2 vezes para vocês. Então já, quando falar de Declaração do Iguaçu, você tem que lembrar do que na Declaração do Iguaçu? A aproximação entre Brasil e Argentina. Quando falar do Tratado de Assunção, você tem que lembrar da criação oficial do Mercosul. E quando falar do Protocolo de Ouro Preto, você tem que lembrar do que foi criado no Protocolo de Ouro Preto. Tem que lembrar da Tarifa Externa Comum, da TEC, a União Aduaneira, e além disso, você tem que lembrar dessa criação aí, ó, da estrutura institucional. Em 1994, no Protocolo de Ouro Preto, é criado a estrutura institucional do bloco. Você precisa de uma instituição que vai administrar o bloco, as normas que precisam ser criadas e aplicadas aos países membros. É a estrutura institucional. Beleza? É como você tem no Brasil, por exemplo. Você não precisa do Ministério no Brasil, você não precisa do STF, você não tem que ter a estrutura institucional que administra o país. É a mesma coisa em relação a um bloco econômico. Então, em 1994, ainda no Protocolo de Ouro Preto, foi criado o Conselho do Mercado Comum e a Comissão de Comércio do Mercosul. Algumas normas começam a ser criadas e instauradas aí nos países que fazem parte do bloco. Agora olha isso aqui, ó, vou chamar a atenção para isso aqui, ó. Criado em 1998, logo embaixo, olha aí, acompanha comigo. Outro nomezinho em vermelho aí, tá vendo? Protocolo de Ushuaia, nome bonitinho, nome legal. Criado o Protocolo de Ushuaia na Argentina em 1998, introduzindo uma cláusula democrática. Voltando para mim aqui, ó. Quando a gente fala do Mercosul, a gente acaba falando muito da Venezuela, né? Nos últimos anos vem ocorrendo um distanciamento entre o Brasil e a Venezuela. E aí a gente tem que lembrar que a Venezuela fazia parte do Mercosul. Por que a Venezuela saiu do Mercosul? Alguém tem ideia? Por que excluíram a Venezuela no Mercosul? Alguém? Alguém pode colocar para mim? Por que a Venezuela entrou no bloco, só que depois saiu? Alguém? Não? Não tem problema não. O que acontece? Por causa da política venezuelana. Também, o Vitor, perfeito. O que acontece? Imagina, na década de 80, o Brasil ele sai do regime militar, né? E aí, aquela questão do governo militar, vou voltar para mim aqui. Já tá, né? Eu tô olhando ali, será que tá no slide? Sou eu, beleza, já tá na minha cara. O Brasil tinha saído do governo militar na década de 80, né? E aí volta a questão democrática de você poder eleger o seu representante, eleger o presidente. E o protocolo de Ushuaia é colocado no Mercosul por quê? A ideia é que se você tem um bloco econômico, você não pode ter uma ditadura. Os países que fazem parte do Mercosul, eles não podem passar por ditaduras. Porque se você tem um presidente que é eleito, e aí esse presidente eleito ele começa uma aproximação com a Argentina. Algumas políticas econômicas, políticas em relação à infraestrutura começam a ser criadas, uma aproximação entre o Brasil e a Argentina. E de repente o Brasil tem um golpe, de repente o poder cai no Brasil e entra uma ditadura. Todos aqueles laços que foram feitos ao longo do tempo com o presidente que havia sido eleito, todos esses laços, essas aproximações, eles podem simplesmente arruinar, cair. Tá? Então, existia um temor, existe na verdade um temor muito grande dos países que fazem parte do Mercosul passarem novamente por uma ditadura, como eles mesmos colocaram ali. Tá? Então, o protocolo de Ushuaia é um protocolo que diz o seguinte: os países que fazem parte do Mercosul, eles não podem passar por ditaduras. Daí a gente chama de cláusula democrática. Protocolo de Ushuaia ele é um protocolo que foi criado para colocar uma cláusula democrática no Mercosul. Os países do Mercosul eles não podem passar por ditadura. Quando um país passa por um golpe, por uma ditadura, automaticamente esse país é expulso do Mercosul. Isso aconteceu 2 vezes. Isso aconteceu com o Paraguai em 2012
e aí depois, no ano seguinte, o Paraguai volta, ficou por pouco tempo, e aconteceu também com a Venezuela em 2016. Tá? Então, se a prova da ESA, e eu acredito muito nisso, se a prova da ESA perguntar a expulsão da Venezuela do Mercosul, essa expulsão aconteceu a partir de qual protocolo, de qual cláusula? Protocolo de Ushuaia. Automaticamente. O professor passar isso para o caderno, sublinha isso daí, pinta de vermelho, faz uma tatuagem na sua testa, não interessa. Tem que lembrar que o protocolo de Ushuaia foi criado com uma cláusula democrática para o Mercosul. Não pode haver ditadura aqui nos países do Mercosul, porque senão esse país é expulso. Show de bola? Sobre esse slide aí, sobre esse conteúdo, ficou alguma dúvida? Deu para entender o que foi o protocolo de Ouro Preto, as normas que foram criadas no protocolo de Ouro Preto, como a TEC e a estrutura institucional? E deu para pegar também sobre o protocolo de Ushuaia? Ou alguém quer perguntar alguma coisa? Deu, né? Tranquilão, molecão. Tranquilo. Qualquer coisa, coloca aí pra gente, valeu? Então vamos lá, vou botar aqui pra vocês. Ó, outro slide. Agora algumas características básicas em relação ao Mercosul, tá? Como eu disse, o Mercosul ainda está em processo de formação. Ele não é um bloco que foi totalmente formado, ainda está em processo de formação, algumas reuniões ainda estão ocorrendo, aproximações entre os países ainda está em formação. Só que quais são as características do Mercosul, alguns acontecimentos importantes que a prova pode cobrar justamente por estar no livro do edital. Então eu coloquei aqui, ó, o Brasil é o país mais rico do bloco. O Brasil, vou botar aqui agora. O Brasil é o país mais rico do bloco. O Brasil é o país que tem a maior influência na América do Sul. A influência econômica na América do Sul é muito grande, tá? O Brasil consegue influenciar a economia dos países da América do Sul, principalmente essa aproximação entre o Brasil e a Argentina. Essa aproximação ocorreu por conta do poderio brasileiro em relação ao poderio argentino, tá? Então, o Brasil é o país mais rico do bloco, tem que lembrar disso, e isso interfere diretamente no Mercosul. Vamos lá, outra característica, o comércio interno no Mercosul cresceu até meados dos anos 2000, diminuindo pela aproximação do bloco com a China. Brasil, nos anos 2000, o Brasil começa uma aproximação muito grande com a China. Tá? E como eu disse, a partir do momento que o Brasil começa essa aproximação com a China, alguns produtos que eram comercializados entre os países do Mercosul, ao invés do Brasil comprar esses produtos dos seus vizinhos aqui na América do Sul, o Brasil passa a importar produtos chineses. E isso prejudica o andamento do Mercosul. Foi só o Brasil que fez isso? Não. A Argentina também comercializou alguns produtos com a China. E com isso você deu uma enfraquecida no Mercosul. Tá? Não foi o único motivo de enfraquecimento do Mercosul, não foi. Mas a aproximação da China aqui na América do Sul foi decisiva para você deixar um pouco mais lento o caminho do Mercosul. Tá? Outra característica, olha aí. O Brasil é o principal parceiro comercial da Argentina. Vou falar para vocês ainda sobre 1999. Mas o Brasil exporta muitos produtos para a Argentina, é o principal parceiro da Argentina. Caso o Brasil quebre economicamente falando, automaticamente a Argentina também tem chances de quebrar, tá? Porque como a Argentina depende das importações brasileiras, a Argentina depende da venda que ela faz para o Brasil, se o Brasil quebrar e parar de comprar os produtos da Argentina, a Argentina consequentemente quebra também. O Mercosul também foi criado para atrair investimentos estrangeiros. A ideia é o seguinte, imagina que você quer crescer economicamente falando, você é o presidente do Brasil, você quer que o Brasil cresça ao ponto de despontar economicamente e competir com outros países do globo terrestre. Só que para você crescer economicamente, você precisa vender as suas mercadorias. Você é um país como o Brasil, que é um país altamente industrializado, tem uma indústria muito forte, você precisa vender esses produtos industrializados.
Tá? Você vendendo esses produtos, a sua economia se movimenta, você fica mais rico e consegue competir com o mercado mundial. Então a ideia do bloco econômico também é essa: fortalecer a sua economia através de parcerias entre os países. Você fortalece a sua economia e com o fortalecimento da sua economia você consegue competir com as nações mais ricas economicamente falando, com os principais blocos econômicos. Você vai participar do mercado mundial agora, tá? Então você precisa crescer. E a partir do seu crescimento econômico, você começa a atrair investimentos estrangeiros. Foi basicamente o que JK fez, né? A JK atraiu o capital externo, principalmente o setor automobilístico e de eletrodomésticos. A economia, lembra dos 50 anos em 5 do governo JK, onde a economia deu um salto? JK pegou muito dinheiro emprestado, a dívida externa do Brasil disparou. Mas com esse crescimento econômico do Brasil, durante o governo JK, ele não atraiu investimentos estrangeiros? E é a mesma coisa em relação ao bloco econômico. A partir do momento que a sua economia começa a crescer, começa a ficar mais consolidada, você começa a atrair investimentos estrangeiros. Outros países vão olhar para você e pensar: porra, se eu colocar uma indústria ali no Brasil, com um mercado consumidor crescente, eu posso vender os meus produtos para esses brasileiros e assim movimentar a minha economia. A partir do momento que o Brasil cresce economicamente, ele atrai investimentos. Mesmo o Brasil passando por essa crise financeira, ele continua sendo mais rico do bloco, sim. O Brasil, ele acaba sendo a maior economia do bloco, o maior poder militar do bloco. Existia um temor muito grande durante o período da Guerra Fria do Brasil se tornar um futuro socialista. E por que existia esse temor? Porque o Brasil, na década de 60, por exemplo, já era a maior economia aqui da América do Sul, correto? Já era o país mais importante da América do Sul. E aí, durante o período da Guerra Fria, você tinha a União Soviética e Estados Unidos influenciando o mundo inteiro. O Brasil, na década de 60, estava quebrado, praticamente. No início da década de 60, o Brasil estava quebrado. Por mais que você tivesse um crescimento econômico com o governo JK, a dívida externa do Brasil disparou. A inflação aumentou muito, o Brasil estava a ponto de um colapso. E como você tinha essa disputa entre Estados Unidos e a União Soviética, caso a União Soviética emprestasse dinheiro para o Brasil para reerguer a nossa economia, o Brasil ficaria dependente da União Soviética e diminuiria a influência norte-americana no nosso país. Se o Brasil se aproximasse da União Soviética, já que era a maior economia aqui da América do Sul, o Brasil, se o Brasil realizasse essa aproximação com a União Soviética, isso poderia desencadear aqui na América do Sul com que os outros países também realizassem essa aproximação com a União Soviética. Então, os Estados Unidos, ele acaba financiando parte do governo militar justamente com o temor, o medo do Brasil se aproximar muito da União Soviética. E ainda hoje é assim, tá? Ainda hoje o Brasil lidera a economia aqui no bloco econômico, principalmente a partir de 2008. Nós tivemos uma crise mundial em 2008 e o Brasil não foi muito afetado com essa crise porque em 2008 o Brasil estava diversificando a sua economia em vários setores. Então o Brasil não sentiu muito essa crise, o que acabou disparando, né, distanciando ainda mais o poder econômico do Brasil em relação aos outros países do bloco. Belezinha, Gabriel? Foi? Vamos lá. Outras características aí, ó, do Mercosul. A desvalorização do real em 1999 fez a Argentina adotar barreiras aos produtos brasileiros. Quem foi o presidente que, para defender a indústria nacional, desvalorizou a moeda propositalmente? Alguém lembra? Presidente que, para defender a indústria nacional, ele era nacionalista, ele desvalorizou a moeda. Quem foi? Vargas, perfeito. Getúlio Vargas, para defender a indústria nacional, ele vai desvalorizar a moeda e, ao mesmo tempo, dificultar as importações de produtos. Vai até limitar, em alguns momentos, a quantidade de produtos importados. Tá? Por que ele faz isso? Por que Vargas faz isso? Para favorecer as exportações brasileiras. Como ele defendia a indústria nacional,
ele vai desvalorizar a moeda, isso vai dificultar a população brasileira de comprar produtos importados, já que o dólar vai ficar muito caro, isso dificulta a população de comprar produtos importados. E ao mesmo tempo, os Estados Unidos conseguem importar mais produtos brasileiros com o dólar em alta. Por isso Getúlio Vargas fez isso, desvalorizou a moeda, para dificultar as importações e favorecer as nossas exportações, beleza? Em 1999, Fernando Henrique Cardoso fez a mesma coisa, desvalorizou a moeda, só que isso, em relação ao Mercosul, provocou alguns prejuízos. Por quê? A indústria brasileira, o espaço industrial brasileiro, ele é muito maior do que a indústria da Argentina, né? Resultado, com a desvalorização da moeda, o Brasil começa a encharcar, bombardear a Argentina de produtos industrializados. Só que a indústria da Argentina não conseguia competir muito bem com essas indústrias brasileiras, com esses produtos industrializados do Brasil. Resultado, algumas indústrias da Argentina começaram a decretar falência. E aí a Argentina começa a pediu para o Brasil parar com essa desvalorização da moeda e exportações de produtos manufaturados. Fernando Henrique Cardoso não recua, continua com a desvalorização, prejudicando as relações entre Brasil e Argentina. E aí, a partir dessa desvalorização do real, na verdade tem uma questão sobre isso na apostila de vocês. A desvalorização da nossa moeda, ela meio que distanciou os países do Mercosul. Tá? Você criou um distanciamento entre o Brasil e a Argentina, que são as duas maiores economias do bloco. Tá? Então, por conta dessa desvalorização da moeda, o Mercosul ele meio que deu uma freada no seu desenvolvimento. Os países começaram a criar um distanciamento. E além disso, em 2001, final de 2001 e início de 2002, a Argentina passa por uma crise econômica absurda, que dificultou ainda mais o crescimento do Mercosul. A Argentina ela só consegue se reerguer dessa crise em 2006. E aí sim, em 2006 o Mercosul volta a se movimentar, o Mercosul volta a crescer. Só que recentemente, isso não é para vocês, o livro da edital vai até o livro da ESA, o edital da ESA, a bibliografia da ESA vai até 2012. Para vocês, até 2012 o Mercosul, de 2006 a 2012 o Mercosul começa a crescer novamente. Tá? Mas atualmente a gente sabe que o Mercosul vem passando por sérios problemas. Tranquilão? Então, sobre essa desvalorização da moeda em 99, prejudicando os laços econômicos do Mercosul, e a crise econômica que assolou a Argentina em 2001 e 2002, alguma dúvida sobre isso? Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu já peguei muita questão do Mercosul abordando essa desvalorização da moeda, tá? Então, dá uma olhada melhor nisso daí também. Dá uma aprofundada nisso daí. Show de bola. Posso passar então? Tá de boa, né? Vamos lá. Tranquilaço. Deixa eu botar aqui para vocês novamente, para vocês acompanharem pelo menos o que eu tô falando. Tá vendo aí, ó? Outra característica do Mercosul. Lê comigo. O núcleo geoeconômico do Mercosul é a região platina. O que eu quero dizer com isso? Lembra que a gente trabalhou bacias hidrográficas? E eu falei que existe uma bacia chamada Bacia Platina. Lembra? Bacia Platina. Bacia do Rio da Prata. Quais são os 3 rios que fazem parte da Bacia Platina? Fala aí pra mim. Os 3 rios que fazem parte da Bacia Platina. Quais são? Rápido. Vocês sabem. Quais são? Bora. Uruguai, Paraguai e Paraná. Perfeito, Fernanda. Desses 3 aí, qual é o rio de planície? Rio de planície. Qual é o rio de planície? Desses 3. Paraguai, perfeito. Lembrando que a foz do rio Paraguai, o local onde o rio Paraguai deságua, foz do rio Paraguai é no rio Paraná. E a foz do rio Paraná e do rio Uruguai é no Rio da Prata. Daí, Bacia Platina. O rio principal dá o nome à bacia. Beleza. Lembra que nós falamos que a Bacia do Paraná, que faz parte da Bacia Platina, qual é o aquífero que você encontra principalmente abaixo do rio Paraná? Qual é o nome do aquífero?
Aquífero Guarani, show de bola. Vocês lembram quais são os países por onde passa o Aquífero Guarani? Lembra do aquífero? Alguém tem ideia? O Aquífero Guarani, ele passa por 4 países. Quais são? Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Perfeito. Por que eu estou perguntando isso? Porque os mesmos países que você encontra o Aquífero Guarani são os países do Mercosul. Se você conseguir lembrar quais são os países do Aquífero Guarani, consequentemente você lembra quais são os países do Mercosul. E qual é a região mais rica do Mercosul? Juntando os 4 países do Mercosul, qual é o centro, o ponto ali de melhor desenvolvimento econômico, industrial, o ponto mais importante é na região Platina. Região Platina é justamente onde você encontra os 3 rios que fazem parte da Bacia Platina. É o ponto mais rico. Se a prova 10 perguntar qual é a região mais rica do Mercosul, região Platina. Justamente onde você encontra o Aquífero Guarani. Show de bola? Lá, outra característica aí, ó. Porto de Santos, Paranaguá e Rio Grande são importantes para o centro-sul do Brasil. Lembrando que centro-sul é o centro-oeste, sudeste e sul. Centro-sul, tá? Então, Porto de Santos, Paranaguá e Rio Grande são importantes para o centro-sul do Brasil, levando mercadorias principalmente. Paraguai, também importante para o Paraguai, e o norte do Uruguai. Lembrando que o Paraguai não tem saída para o mar, né? Depende aí dos rios, principalmente o Rio da Prata. Então, consequentemente, Porto de Santos, Paranaguá e Rio Grande são muito importantes para escoar e levar mercadorias do Paraguai. Belezinha? Vamos outra aí, ó. Membros plenos, membros associados, membros observadores e o caso da Venezuela suspensa. Quais são os membros plenos? O que são os membros plenos? Os membros plenos, deixa eu voltar aí para ver. Membros plenos são os membros que podem votar. Você tem a reunião do Mercosul, tá? Esses países se reúnem para decidir melhorias no bloco. Só que nessas reuniões você tem um voto, né? Você precisa votar para decidir melhor sobre as questões do Mercosul. Os países dos membros plenos têm o poder de voto, beleza? São os países oficiais do Mercosul, oficiais, eles decidem sobre o andamento do Mercosul. São os membros plenos. Quais são? Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Belezinha? Vou botar aqui, ó. Membros associados. Os membros associados, eles também participam do Mercosul, mas eles não têm poder de voto, eles não são os membros oficiais. Eles também participam dessa questão da união aduaneira, também diminuem as barreiras alfandegárias, têm uma aproximação econômica com os membros plenos, mas eles não têm poder de voto, não podem votar nas decisões do Mercosul. Quais são os membros associados? Chile e Bolívia, olha aí para o que vocês estão vendo aí, olha para o slide aí. Chile e Bolívia, que entram em 1996. Peru, fazendo parte em 2003. Colômbia e Equador em 2004. Tá? Desses países aí, o país que nos últimos anos vem criando uma aproximação maior é a Bolívia. A Bolívia está prestes a entrar no Mercosul, tá? Membros observadores, o México, que entra em 2006, e a Nova Zelândia em 2010. O que são esses membros observadores? Eles não participam do Mercosul, só que buscando parcerias bilaterais com os países do Mercosul, eles participam das reuniões para saber o andamento do Mercosul, como anda o Mercosul. Belezinha? E o caso da Venezuela? A Venezuela, ela assinou em 2006 o protocolo de adesão, né? Ela assina ali mostrando, sinalizando que quer fazer parte do Mercosul. Só que de cara ela não foi aceita por todo mundo. Para você fazer parte do Mercosul, você tem que ser aceito por todos os membros plenos. Você precisa ser aceito.
O Paraguai, por muito tempo, ficou embarreirando a Venezuela, tá? Só que em 2012, o Paraguai sai. Tá? Em 2012, você teve meio que um golpe lá, o que consideram um golpe no Paraguai. E aí, com esse golpe, a partir do protocolo de Ushuaia, que eu falei para vocês, que é você ter a cláusula democrática, o Paraguai ele acaba sendo expulso em 2012 por conta desse golpe que ocorreu no governo. E aí quando o Paraguai sai, já que o Paraguai era o país que estava embarreirando a entrada da Venezuela, a Venezuela automaticamente entra, até por uma pressão do Brasil também, tá? Entra a Venezuela. Só que em 2016, a Venezuela é expulsa. É considerado na Venezuela uma ditadura. Os países, o Brasil na verdade, ele teve a questão lá do Michel Temer, lembram disso? Michel Temer entrando, sai o PT, entra Michel Temer e aí automaticamente expulsam a Venezuela. O PT, o Partido dos Trabalhadores, foi na época o Lula, um presidente que pressionou bastante os países do Mercosul a aceitarem a Venezuela. O PT saindo, a Venezuela é expulsa automaticamente e está assim até hoje. Belezinha, belezinha? Outra imagenzinha para vocês aí, ó. Os membros plenos e os membros associados. Então, novamente, membros plenos, Argentina, Paraguai, Brasil e Uruguai, todos entraram em 1991. O que aconteceu em 91 com a criação do Mercosul? Qual foi o tratado? Qual foi o tratado de criação do Mercosul em 91, onde todos esses 4 países entraram aí? Qual foi o tratado? Tratado de quê? Vai, Vitor, eu sei que tu tá escrevendo aí, vai. Isso, molecão, Tratado de Assunção. Por isso que você tá olhando a imagem aí e você tá vendo 1991 na Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, porque em 91 você teve o Tratado de Assunção, que foi o ano oficial de criação do Mercosul. E do outro lado você tem os países associados. A Bolívia, como eu disse, está em processo de adesão. É o país que está mais próximo de participar do Mercosul. Belezinha, belezinha? Vem a CEPAL. Eu vou deixar para trabalhar a CEPAL com vocês depois, tá? A gente está acabando, daqui a pouco eu tenho que trabalhar alguns exercícios. Vou trabalhar a questão da IRSA, que caiu na prova da ESA recentemente. IRSA. Tranquilão? Olha aí, ó. IRSA significa a Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana. Deixa eu botar um pouquinho para mim aqui. Deixa eu botar aqui, deixa eu lembrar como é que é. Ah, tá, veio. O que acontece? Como eu disse, o Mercosul ele é um bloco estritamente econômico, tá? Só que não é de agora, existem debates que tentam buscar uma aproximação não só com esses 4 países do Mercosul, buscar uma aproximação com todos os países da América do Sul. A própria ONU, após a Segunda Guerra Mundial, cria alguns debates de aproximação entre os países aqui da América do Sul, para evitar novos conflitos, tá? Então existem alguns debates, e nesses debates são realizados alguns movimentos sentido a aproximação de todos os países aqui da América do Sul, criando um grande bloco que vai se chamar Unasul. Tá? A Unasul, que nós trabalharemos na próxima aula, é o grande bloco econômico aqui da América do Sul, pegando todos os países, com exceção da Guiana Francesa. Beleza? Por que a Guiana Francesa não vai fazer parte da Unasul? Por que a Guiana Francesa não faz parte do Tratado de Cooperação Amazônica? Lembra da TCA que nós vimos na aula passada? Tratado de Cooperação da Amazônia? Que a Guiana Francesa não faz parte? Por que a Guiana Francesa não faz parte? Porque ela é um território ultramarino da França. Ela não é um território independente. Tanto é que o próprio livro coloca isso e pode cair em prova. O Brasil ele faz divisa com a União Europeia pela Guiana Francesa. É como se a Guiana Francesa fosse uma colônia da França, é uma extensão territorial da França.
Então, como você faz divisa com a Guiana Francesa, como o Brasil faz divisa com a Guiana Francesa, automaticamente faz divisa com a França, e a França faz parte do Mercosul. Belezinha? Então, tranquilo. Dentro da Unasul, dentro desse grande bloco econômico que engloba os países aqui da América do Sul, existem algumas parcerias em relação à infraestrutura. Criar algumas rodovias, algumas ferrovias, algumas vias de ligação, ferrovia, hidrovia, rodovia, conectando os países da América do Sul. Essas vias de circulação, como rodovias e ferrovias, irão conectar os países aqui da América do Sul, criando uma aproximação maior. Além dessa ligação com os meios viários, você também tem uma ligação energética. É uma aproximação entre os países com distribuição energética. Nós já temos isso. Qual é a usina hidrelétrica que na verdade ela é dividida entre o Brasil e o Paraguai? Qual é a usina hidrelétrica? A maior parte é consumida no Brasil, mas é uma usina binacional. Perfeito, a usina de Itaipu, usina binacional. Você já tem uma ligação energética entre o Brasil e o Paraguai. Existe também uma ligação energética entre o Brasil e a Venezuela. O estado de Roraima, por exemplo, importa energia elétrica da usina da Venezuela. Você também tem algumas usinas hidrelétricas na Argentina que exportam energia para o Brasil. Isso faz parte também da IRSA. É essa ligação energética. Além de você ter uma ligação em meios viários, ferroviários, rodoviários, você também tem essa ligação energética entre os países e também a ligação na área de comunicação. Tranquilo? Só que essas ligações em infraestrutura, em ferrovias, rodovias, geração de energia, telecomunicações, essa ligação em infraestrutura, essa integração, nós chamamos de IRSA. Isso caiu na prova da ESA. Então, IRSA é uma integração entre os países aqui da América do Sul, uma integração energética, uma integração física e uma integração nos meios de comunicação. Belezinha? Então, eu coloquei aqui, ó, IRSA, criado em 2000 em Brasília, tá? Você teve uma reunião em Brasília para discutir sobre o IRSA. Ano 2000, objetivo do IRSA, integração física da América do Sul por rodovias, hidrovias e ferrovias, e também integração energética e de comunicação, como eu falei. Belezinha? IRSA engloba os 12 países independentes da América do Sul, tá? Nós temos alguns eixos de integração viária, algumas rodovias, algumas ferrovias e hidrovias que são criadas para conectar os países, como por exemplo, eixo Mercosul-Chile, eixo interoceânico ligando o Porto de Santos e Paranaguá aos outros países aqui da América do Sul, eixo do Amazonas até o de Arica no Chile, eixo Peru, Brasil, Bolívia, eixo Venezuela, Brasil, Guiana e Suriname. Tem que decorar todos esses eixos? Tem. Porra, tem que decorar isso aí. Ô Vitor, já até sabe como falar, né? Tem que decorar. A prova 10 é uma prova estritamente decoreba e eles podem cobrar sobre esses eixos de ligação. Nós falaremos sobre alguns desses eixos aí, esses eixos importantes aí para a prova. Beleza? Então vamos lá. Alguns desses eixos. Criado em 1996 o eixo Mercosul. Não pode confundir eixo Mercosul, por isso eu coloquei em vermelho aí. Quando for passar para o caderno, passe em vermelho também. Existe o eixo Mercosul e o eixo Capricórnio. Os dois são abordados no livro da Ligia Terra. Eixo Mercosul ele vai ligar 2 pontos e o eixo Capricórnio também liga 2 pontos, 2 extremidades. Vocês precisam decorar quais são essas extremidades. Então vamos lá. O corredor do eixo Mercosul ligará Valparaíso no Chile a Belo Horizonte no Brasil. Então ele vai ligar 2 pontos, Chile e Brasil. Beleza? Passando pelo Porto de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, e Porto Alegre, também no Rio Grande do Sul. Então é um eixo, um eixo viário
principalmente rodoviário, que vai conectar, vai ligar o Chile ao Brasil. Lá no Chile ele vai sair de Valparaíso e aqui no Brasil o destino final dele, Belo Horizonte. Só que até chegar a Belo Horizonte ele passa por Uruguaiana, pelo Porto de Uruguaiana e de Porto Alegre lá no Rio Grande do Sul. Esse é o eixo Mercosul. Show de bola? Só que nós também temos o eixo Capricórnio, que também liga o Chile ao Brasil, só que liga em duas extremidades diferentes. O eixo Capricórnio ele vai ligar Antofagasta, no Chile, ao porto de Paranaguá, no estado do Paraná. Também ligando o Chile ao Brasil, só que em dois pontos diferentes. Perceba aqui, deixa eu botar aqui para mim. Perceba que esse conteúdo ele é bastante decorado, né? Então são duas extremidades aí que você precisa decorar. Não são apenas esses. Eu coloquei aqui apenas os que estão no livro do edital para vocês não precisarem ficar decorando coisas desnecessárias. São vários eixos viários que vão conectar os países aqui da América do Sul, mas esses dois são os principais: eixo Mercosul e eixo Capricórnio, beleza? Ligando o Chile ao Brasil, só que em extremidades diferentes. Tranquilão? Acho que vai dar tempo de terminar o ISA aqui antes da gente resolver o exercício. Vamos lá, outro slide aí. Integração energética, como eu disse. Então, além de conectar os países da América do Sul através de rodovias, ferrovias e hidrovias, você também tem uma integração energética, levando energia de um país para o outro. Alguns vocês já conhecem, tá? A usina hidrelétrica de Itaipu, que a gente já falou bastante, tá? Realizada aí pelo Tratado de Itaipu, entre Brasil e Paraguai, em 1973. Usina hidrelétrica de Itaipu, usina binacional de Itaipu, criada aí, ó, durante o governo militar, tá vendo? 1973, criação do governo militar. Nós tivemos outras criações do governo militar. A Transamazônica, a Ponte Rio-Niterói, que pode cair na sua prova com outro nome. Qual é o nome que pode cair Ponte Rio-Niterói? Alguém lembra? Também criação do governo militar. Ponte Rio-Niterói, qual é? Vai, Vitor. Isso, moleque. Presidente Costa e Silva. Boa, Gabriel. Tamo junto. É isso aí. Ponte Presidente Costa e Silva. Outra criação do governo militar. Tem uma outra questão do governo militar também que vale a pena. Qual o nome daquele programa criado durante o governo militar para conectar principalmente a Amazônia ao centro-oeste do Brasil, a Amazônia ao restante do Brasil através de rodovias? Qual é o nome disso? Que é conhecida como PIM. Lembra? PIM. O que é o PIM? O que é o PIM? Vai! Plano de integração nacional, perfeito, como por exemplo Cuiabá-Santarém, né? Lembra disso? Rodovias que foram criadas, rodovias de integração. E aí o ISA também tem essa aproximação, também tem essa questão de conectar territórios aqui na América do Sul, e pelo ISA você teve o Tratado de Itaipu, beleza? Também do governo militar. Compra de eletricidade, outra característica do ISA aí, ó. Vamos lá, outra característica da integração energética, lê comigo. Compra de eletricidade pelo Brasil de usinas da Argentina. A Argentina fornece energia elétrica para o Brasil pelas usinas de Garabi e Yacyretá, nome maneirinho, da Argentina. Garabi, na verdade, e Yacyretá. E da Venezuela, você tem geração de energia elétrica sendo exportada para Roraima, beleza? Através da usina de Gulha. Olha essa imagem aqui, ó. Vou botar para vocês aqui. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo essa imagem aí? Perceba aqui, tem um monte de linha, um monte de troço cortando o território brasileiro aí, tá vendo? Isso aí é o Sistema Integrado Nacional, sim. É um sistema de transmissão de energia elétrica pelo território brasileiro, conectando as regiões através de cabeamentos. Alguns cabos, algumas torres de transmissão estão cortando o nosso território, levando energia de um ponto ao outro. É o Sistema Integrado Nacional. Então, olhando essa imagem aí,
Perceba que essas linhas aí, como eu disse, estão levando energia. Qual é a região brasileira que está menos integrada ao SIM? Qual é a região, olhando a imagem, porra, essa região aí, não tem muito cabo lá não está muito conectada não. Região da Amazônia, região norte, perfeito, show de bola, é isso aí. A região norte é a região que está menos integrada ao SIM, ao Sistema Integrado Nacional, beleza? E falando da região norte, falando da região amazônica, olha o estado de Roraima. Olha aqui, ó, esse aqui, ó, Roraima, ó. Olha aqui, Roraima. Tá vendo que o estado de Roraima não tem uma conexão, não tem um cabeamento, não faz parte desse Sistema Integrado Nacional Brasileiro? Tá vendo que não tem uma linha conectando Roraima com o restante do país? Isso acontece porque a energia elétrica consumida lá em Roraima, parte, na verdade, da energia elétrica consumida em Roraima vem da Venezuela. Lá em Roraima, você tem usinas termoelétricas, beleza? Em território nacional, produz energia elétrica. Só que energia elétrica vindo de usinas hidroelétricas acabam vindo da Venezuela, da usina de Guri. Olha lá, ó. Venezuela aí, ó. Dois países aí, ó. Venezuela, dois países, né? Venezuela e Brasil, e no Brasil o estado de Roraima. Olha a usina hidrelétrica de Guri aí levando energia para Roraima. Beleza? Nós já tivemos alguns apagões no estado de Roraima pela falta de energia elétrica. E isso aconteceu porque a usina hidrelétrica de Guri, em alguns momentos, não conseguiu gerar a energia necessária para o estado de Roraima. Você teve uma crise hídrica na Venezuela, diminuiu o índice de chuva, as represas da usina ficaram esgotadas, não conseguiram gerar energia para Roraima, e Roraima teve um grande blackout, sendo obrigados aí a ligar geradores em termoelétricos. Belezinha? Vamos resolver algumas questões para a gente fechar? Na próxima aula eu vou ter que fechar esse conteúdo com vocês, tá? Na próxima aula eu vou ter que fechar o conteúdo com vocês. E aí a gente termina de falar do ISA, a gente termina de falar também dos outros blocos econômicos que envolvem o Brasil, tá? O ALAC, a ALAD, por aí vai. Faz o para mim, pega a apostila de vocês aí. Pega a apostila, vai lá, pega a apostila para começarem a marcar aí as questões. Pega a apostila. Vai. Pega a apostila e vai lá e coloca assim, ó. Página 375 aí. Vai lá. Página 375. Vai. Tem algumas questões aí que dá pra gente resolver já bonitinho. Pegaram? Todo mundo pegou? Esse slide anterior vai estar no Class? Vai sim. Mas não é para pegar e deixar no celular não, hein? Pega e passa para o caderno. Porque vai ficar nessa de só dar uma lapidada, uma olhada no celular, não vai decorar e não vai passar na prova. Vai por mim. Pega, passa para o caderno para reforçar o conteúdo na cabeça, lê e relê isso daí 10 vezes, hein? Não é para se acomodar não. Foi questão número 2, vai lá. Questão número 2, página 375, diz o seguinte: um programa conjunto dos governos de 12 países da América do Sul visa promover a integração entre ele por meio da modernização da infraestrutura de transporte, energia e telecomunicações, ampliando a área de atuação do Mercosul. É conhecida pela sigla... Ainda não coloquei não, Fernanda. Ainda não coloquei não. É conhecida... Vai no número 2. Conhecida pelo quê? Resposta. Isso aí, show de bola. Alfa, IRSA. Belezinha? Programa conjunto
12 países, a única exceção aí qual é? Qual é? Na verdade, a exceção da Unasul, né? Guiana Francesa. Show de bola, molecão. Tamo junto. Foi? A Unasul ainda não trabalhei com vocês. Vai na número 7 aí, fazendo um favor. Vai na número 7. Número 7 diz o seguinte. Em 1999, os esforços de integração regional através do Mercosul vêm sofrendo ameaças de crise em virtude de 1999. O que foi aí? – 1999. Resposta certa. Show de bola, resposta certa. Charlie, molecão, é isso aí. Desvalorização do real e retaliações entre Brasil e Argentina. Lembrando também da desvalorização da moeda nacional do governo Getúlio Vargas, tá? Não esquece disso não. Em 99, o Brasil ele vai realizar a desvalorização da moeda, Fernando Henrique Cardoso, para encharcar a Argentina de produtos industrializados, sabendo que a Argentina não consegue competir com o Brasil em relação a produtos manufaturados. Belezinha, belezinha? Questão número 8. Essa é a mais fácil que tem, né? Um dos fatos que mais chamam a atenção no mundo contemporâneo mole, já tem o gabarito aí, agora que eu tô vendo isso. Questão número 8, a resposta certa, ó. Em relação ao Mercosul, quais são os países que fazem parte do Mercosul? Aí ele coloca aí além do Brasil, né? Além do Brasil, resposta certa, Delta, Argentina, Paraguai e Uruguai. Nós ainda temos 8 minutos de aula. Eu posso terminar com vocês a questão da ISA? Pelo menos? Posso? ISA, rapidinho. Pra gente não ficar com o conteúdo muito quebrado, muito fragmentado. Rapidão, bora? Foi, né? Vou quebrar aqui logo isso daqui, pra não ficar com o conteúdo muito quebrado. Vamos lá, em relação ao ISA. Olha aqui, lê comigo aí. Vou botar aqui, ó. O foco atual das políticas de integração, lê comigo, o foco atual das políticas de integração energética está em uma rede subcontinental de gasodutos. Falou gasoduto, você tem oleoduto, gasoduto. O oleoduto você transporta o petróleo, o oleoduto, tá? Gasoduto é transporte de gás, obviamente. Confirma para mim rapidinho, a gente trabalha fontes energéticas? Só confirma para mim, a gente já trabalhou tanta coisa. Fontes energéticas nós trabalhamos? A gente chegou a ver fontes energéticas? Vê aí. Foi, já? Fontes energéticas. Que eu realmente não lembro. A gente trabalhou Bacia de Campos, Campo do Roncador, produção de gás no Brasil, gasoduto Brasil-Bolívia, as termoelétricas da região sul utilizando carvão mineral. Não? Não, beleza. Então, próxima aula a gente começa a falar disso também. O que acontece? O Brasil, ele vem crescendo muito nos últimos anos o crescimento de gás natural. A gente vem utilizando cada vez mais gás natural. Gás natural vem substituindo o petróleo em alguns setores, principalmente no setor automobilístico. Cada vez mais você encontra por aí o automóvel movido a gás. O que acontece? O Brasil, para vocês, né, no edital até 2012, o Brasil não era autossuficiente em gás. Isso quer dizer que o Brasil consome mais gás do que produz. Então, para acabar com a necessidade do Brasil, né, para matar essa necessidade do Brasil, parte do gás nós precisamos importar. E aí nós temos alguns gasodutos, como por exemplo o gasoduto Brasil-Bolívia. O Brasil importa gás natural
principalmente da Bolívia, beleza? O IRSA eu falei para vocês que é uma integração, além das integrações físicas, né, das malhas viárias, rodoviárias e ferroviárias, você tem uma integração energética. Nós vimos, por exemplo, em relação à usina hidrelétrica de Itaipu, de Iguri e por aí vai. Só que também tem a integração através de gasodutos. E aí eu coloquei aqui, ó, vê comigo aí, ó. Coloquei aí, ó. Lançada em 2006 pela Venezuela a proposta do gasoduto do Sul, passando pela Amazônia, Rio de Janeiro e Nordeste. Porra, a ideia era transportar gás da Venezuela, cortando a Amazônia, chegando até o Rio de Janeiro e do Rio de Janeiro subindo em direção ao Nordeste. Agora você imagina o impacto ambiental, tá? O impacto ambiental para construir esse gasoduto da Bolívia até o Rio de Janeiro e depois subir para o Nordeste. Um impacto ambiental absurdo, principalmente em relação à Amazônia. Além do impacto ambiental, tem a questão econômica. Para você construir esse gasoduto, você vai gastar muito dinheiro. E quando foi proposta a criação desse gasoduto, o Brasil se torna autossuficiente em petróleo. Não valia muito a pena você gastar todo esse dinheiro para transportar gás natural, para importar gás natural, se você podia simplesmente utilizar o petróleo, que estava barato na época. Então, esse gasoduto do Sul não foi para frente, beleza? Esse gasoduto, essa parceria entre a Venezuela e o Brasil, não foi para frente. A logística é enorme, né, Gabriel? Perfeito, para fazer isso você gasta muito dinheiro, você gasta tempo, é a questão do impacto ambiental, não valeu a pena. Então, esse gasoduto do Sul, lembra o nome, gasoduto do Sul, não foi para frente. Belezinha? Vamos dar continuidade aqui, ó, para fechar rapidinho, relaxa. Tá acabando aí. No Brasil foi inaugurado em 2010 o gasoduto Sudeste e Nordeste, que nós conhecemos como Gazene. Sudeste e Nordeste, extraído na bacia do Espírito Santo. Nós temos uma extração de gás natural muito importante em Espírito Santo. E o gás natural extraído em Espírito Santo ele é transportado para o Nordeste através de um duto de ligação que nós chamamos de Gazene, beleza? Gasoduto Sudeste e Nordeste, conectando dois pontos aí. Esses dois pontos precisam ser lembrados para a prova. Vai conectar Lagoa Parda, no Espírito Santo, até Feira de Santana, na Bahia. Feira de Santana, qual é a sub-região nordestina da Feira de Santana? Qual é a sub-região nordestina da Feira de Santana? Agreste, perfeito, show de bola. Aqui, ó, é a imagem da Gazene, tá vendo aqui? Em laranja aqui, ó, interligação Sudeste, Nordeste, Gazene. Precisa lembrar, hein, que Gazene sai de Lagoa Parda e vai para Feira de Santana, conectando os dutos do Sudeste com os dutos do Nordeste. E aqui a gente ferra. Aqui a gente encerra a aula. Valeu, molecão, tamo junto? Galera, obrigado pela presença de vocês, beijos, abraços, até semana que vem. Vou mandar as duas aulas lá no grupo e mandar uma lista de exercícios sobre sub-regiões, valeu? Tamo junto, molecada. Valeu, beijão, fui! Vamos ir fechar o bagulhete. Sextou, né? Sextou com essa saudade. Faltava 1 minuto.